A paz do Senhor Jesus. Meu nome é Admilson Silva, sou pastor da Igreja Evangélica Vivendo em Cristo. Estamos aqui com mais um vídeo para a sua edificação. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curte, comente, compartilhe. Não deixe também de ativar o sininho para você ser notificado de todas as nossas publicações, em especial o estudo da Bíblia Sagrada capítulo por capítulo. Um estudo sistemático, teológico e também pastoral para a sua edificação. Tema de hoje, Gênesis capítulo de número 34. Gênesis capítulo de número 34 vai registrar o terrível episódio de abuso de Diná, filha de Jacó, ali em Siquém e por Siquém, né? Nós vamos falar sobre isso aqui nesse estudo de Gênesis capítulo 34, que também ainda vai mostrar o risco que a comunidade da aliança com Deus, né? A comunidade ali dos filhos de Jacó vai correr aquela ilegítima vingança promovida pelos dois filhos de Jacó. Então, Gênesis capítulo 34, ele vai mostrar esse terrível episódio. Alguns comentaristas sugerem que talvez Gênesis capítulo 34 tenha servido como um alerta para o povo de Deus. Um alerta para o povo de Deus, porque na véspera da sua entrada a Canaã, eles vão sofrer um baque ali, né? E assim como quase toda a família da aliança, ela vai se misturar, quase que toda essa família vai se misturar com os cananeus naquela ocasião, né? A geração que entraria na terra prometida também deveria tomar cuidados para que esse erro não viesse a se repetir. Então, alguns acreditam que esse episódio eles mostram que Deus não queria uma aliança com os filhos, né, que o povo da aliança eles fizessem, né, que se casasse e se desse a casamento com os cananeus, mas que vivesse, né, entre eles ali. Diná é violentada por Siquém, né, no capítulo de número 37, do versículo 1 ao versículo 7, nós vamos ver que Gênesis capítulo 34 ele vai começar mostrando que a filha de Jacó com Lia, numa caminhada em direção às cidades vizinhas, né, que era habitada por siquemitas, o texto vai dizer que Siquém, filho de Amor, que era príncipe daquela terra, que ele viu Diná, e a Bíblia diz que tomando a possuiu. Tomando-a possuiu. A palavra possuiu aqui ela é usada para descrever a atitude de Siquém, né, e que traduz, né, que Siquém ele tomou a força de Diná, e sem o consentimento dela. Isso mostra que Diná não consentiu naquela ação, mas que ela foi forçada. Portanto, Diná ali é uma vítima de um abuso sexual, né? E então o texto bíblico vai deixar isso muito claro quando vai afirmar que Siquém ele vai humilhar Diná, ele vai humilhar a filha de Jacó, né? Depois disso, o texto mostra que o rapaz, depois de ter feito o ato de violentá-la, ele vai se apegar a ela, ele vai se apaixonar por ela e gera nele o desejo de se casar com aquela moça. Inclusive, ele vai recorrer ao seu pai, pedindo que ele intervisse junto a Jacó. Ele vai até o seu pai Amor pedir que ele intervisse junto a Jacó, né, e que desse a ele Diná por esposa. Quando a Bíblia diz que quando soube o que tinha acontecido, Jacó ele se calou. Jacó ele não toma nenhuma atitude quando ele descobre o que aconteceu com a sua filha, né? Ele não tinha maiores informações sobre o que tinha acontecido e ele vai esperar para tomar conselho com seus filhos. Ele vai esperar os seus filhos voltar do campo onde eles estavam para tomar conselhos com eles. Então, quando os filhos de Jacó souberam o que tinha acontecido, a Bíblia diz que eles ficaram irados. Eles ficaram indignados, né? Porque Siquém, a Bíblia diz, capítulo 34, versículo 7, praticara um desatino em Israel, violentando a filha de Jacó, coisa que não se devia fazer. Os filhos de Jacó irão ficar irritados. Essa descrição, elas mostram que Siquém, ele tinha cometido um crime hediondo.
ele tinha cometido um grande crime contra Jacó, e os filhos de Jacó por isso estavam indignados com aquela situação. A Bíblia diz que no encontro entre Amor e Jacó, o pai de Siquém, disse que o seu filho estava muito apaixonado por Diná, filha de Jacó, e que desejava reparar o erro, casando-se com ela. Então ele propôs que a família de Jacó se juntasse à família dele, aparentando-se através de casamentos mistos. O povo de Siquém casaria com o povo de Jacó, e o povo de Jacó casaria com Siquém. Isso faria com que a família de Jacó pudesse se estabelecer residente, e permanente naquelas terras, podendo se envolver em negócios e obter possessões ali naquela terra. Essa foi a proposta de Amor, o pai de Siquém. E a Bíblia diz que o próprio Siquém também disse que estava disposto a dar um dote, caso fosse necessário, pela vida de Diná. Não se tratava de um dote de casamento em que a família da noiva dava ao noivo, mas o preço da noiva que o noivo pagava ao pai dela. Então essa situação mostra que por pouco o povo de Jacó, a nação escolhida por Deus, a descendência que iria assumir a terra, por pouco ela não quebra toda a aliança com Deus ali, unindo-se ao povo cananeu. A proposta de Siquém parecia aparentemente harmoniosa, mas também era muito perigosa. Como nós já dissemos aqui, era muito perigosa. Por outro lado, os siquemitas, o povo daquela região, o povo da terra de Siquém, que Siquém era o nome da terra e também o nome do príncipe, a terra vai ter o nome do príncipe, ou o príncipe o nome da terra, eles viram que naquela ocasião a possibilidade de um bom acordo, que favorecia os seus próprios interesses. Uma união com os filhos de Israel poderiam trazer para eles grande enriquecimento para os filhos, para o povo daquela cidade, caso eles se tivessem uma união. E por outro lado, aquela proposta representava uma grave ameaça à comunidade da aliança, pois implicava nas misturas dos descendentes de Abraão com os povos vizinhos. A ideia era que os herdeiros da aliança com Deus se tornassem um só povo com os cananeus, da cidade de Siquém. Por isso, aquela proposta que parecia tão abençoada, uma proposta aparentemente boa, ela carregava dentro dela algo muito perigoso, que era o aparentamento da descendência de Abraão com os cananeus daquela terra. Gênesis 34 vai dizer que os filhos de Jacó, eles vão responder com falsidade a essa proposta de Siquém. Eles vão responder com falsidade. Eles agiram de engano e com um comportamento dissimulado, o mesmo comportamento outrora apresentado por Jacó. Mas contudo, os filhos de Jacó, eles foram mais perversos, eles foram perversos dentro dessa dissimulação, pois tinham um objetivo de se vingar cruelmente dos siquemitas. Tinham dentro daquela sua intenção o projeto de se vingar dos siquemitas. Então inicialmente eles fingiram interessar pela proposta de Siquém. Porém, eles impuseram como condição aos homens siquemitas que eles fossem circuncidados, pois somente assim poderia haver uma integração econômica e social entre eles. Essa contraproposta dos filhos de Jacó mostra que eles abusaram da circuncisão. Eles vão abusar da circuncisão, que era um sinal da aliança de Deus com Abraão. Eles vão abusar dessa circuncisão, dessa aliança que Deus tinha com Abraão, e eles vão desprezar o significado dessa aliança quando eles vão usar ela como instrumento para obter vingança. As palavras dos filhos de Jacó agradaram também a Amor e a Siquém. Assim, tão logo Siquém
ele fez a circuncisão e convenceu todos os homens daquela cidade a fazer o mesmo. Eles se reuniram, o seu povo, à porta da entrada da cidade, que era um local onde sempre ocorriam, né, as audiências públicas naquela época, né, e com o argumento de que de benefícios econômicos que eles teriam, ele vai convencer, né, o povo que a união com a família de Jacó ia trazer muitos bens financeiros para eles. Então essa palavra vai agradar todos os siquemitas, e o povo da cidade vai ouvir a Amor e a Siquém, e todos foram circuncidados. A Bíblia diz que todos os homens daquela terra foram circuncidados. Ao terceiro dia após essa circuncisão, quando os filhos, os homens, todos os homens siquemitas, eles sentiam dor forte, né? Dor da cirurgia, daquela circuncisão. 2 filhos de Jacó. A Bíblia diz que Simeão, algumas traduções falam Simão, outras Simeão, mas Simeão e Levi, eles vão levar a cabo o seu plano de vingança. Eles tomaram cada um homem daquela cidade à espada, entraram inesperadamente na cidade e promoveram ali um verdadeiro massacre ao povo daquela cidade. Eles estavam debilitados, sem poder agir, sem poder fazer nada. Todos os homens daquela cidade foram mortos, inclusive o rei Amor e o príncipe Siquém. Naquela ocasião, Diná já estava vivendo na casa de Siquém e foi tirada de lá pelos seus irmãos. Em seguida, os filhos de Jacó, eles vão saquear a cidade. Eles levaram rebanho e tudo que a cidade tinha dentro da cidade, nos campos, eles vão levar tudo. Todos os bens dos siquemitas, os filhos, as mulheres, foram levados cativos pelos filhos de Jacó. Eles vão fazer uma atrocidade naquela cidade. A atitude de Simeão e Levi foi reprovada veementemente por Jacó. E essa atitude trouxe grande preocupação a Jacó. Jacó sabia que aquela vingança poderia resultar numa guerra, numa severa retaliação pelos outros povos daquela cidade. Ele sabia que os povos poderiam se ajuntar, né? Ele reconheceu que depois daquele acontecimento, qualquer possibilidade de relacionamento pacífico com os cananeus havia sido arruinada. Acabou. E sua família estaria em constante perigo naquela terra. A partir daquele momento, acabou qualquer tipo de aliança que ele pudesse ter com os cananeus. E o seu povo correria perigo a todo tempo. Contudo, os filhos de Jacó não se arrependeram do que tinha feito. E mantiveram firme a ideia de que tinham defendido a honra da sua irmã Diná. Para eles, para os filhos de Jacó, Siquém havia tratado Diná como uma prostituta e merecia tudo aquilo que ocorreu com ele. Merecia a morte. De fato, a punição de Siquém, que foi dada por Levi e por Simeão, foi completamente excessiva. Mesmo sob a interpretação da lei mosaica, né, que instituída futuramente, que posteriormente foi instituída, eles agiram de forma inconsequente, prematura e ilegítima. O que eles fizeram não tinha nada a ver com a reparação razoável, sábia e justa que foi cometida por Diná. Seja como for que aconteceu, este triste episódio narrado em Gênesis capítulo 34 não somente testava a promessa da proteção divina à casa de Jacó, como também prenunciava a hostilidade entre israelitas e cananeus. As batalhas que futuramente seriam travadas pela posse da terra prometida. Assim termina Gênesis capítulo 34. É um capítulo triste porque mostra um massacre, algo cometido pelos filhos de Jacó, homens que carregariam aliança com Deus, mas algo que também não deixou que se misturasse.
Então alguns acreditam que ali começa uma desavença já entre os cananeus e os israelitas, né? Os filhos de Jacó. E que nunca haveria uma aliança entre eles, também por esse motivo. Amém? Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Gênesis capítulo 34 chega ao final. Temos aí no canal todos os outros capítulos, né? De a Bíblia Sagrada, até de Gênesis 1 até Gênesis 33, já 34. E vamos dar continuidade, estudo da Bíblia Sagrada, capítulo por capítulo, até terminarmos em Apocalipse, capítulo de número 22. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.